Vamos lá, vou falar para vocês aí quanto dinheiro a sua empresa precisa, tá? De fluxo de caixa para ela se manter saudável, né? Então, muitas vezes você foi lá, você abriu sua empresa, começou a trabalhar, começou a gerar as primeiras vendas e automaticamente começa a chegar os primeiros boletos ali para você pagar. Você não sabe como que você vai fazer para pagar esses boletos, porque você não sabe quanto de receita futura você vai gerar, tá? Meu nome é Natan Ottoboni, sou sócio de uma rede de distribuição do ABC Paulista, a maior rede de distribuição do ABC Paulista, e também sou dono de uma empresa de marketing aqui no ABC Paulista. Tenho 25 anos e nesse canal aqui você vai ver tudo sobre empreendedorismo, vendas, marketing, como treinar sua equipe, como gerir uma empresa e toda a parte administrativa da sua empresa. Então, quer aumentar seus resultados, quer vender mais, quer crescer saudável, quer ter lucro, quer saber se está fazendo certo as suas operações? Só assistir os vídeos aqui que você vai saber tudo. Se inscreve no canal, curte o vídeo e acompanha a gente nas redes sociais. Então, primeira coisa, para que serve o fluxo de caixa, tá? Você que é empresário novo, começou a mexer com isso aqui agora, cara, fluxo de caixa é para você manter a sua empresa funcionando. Fluxo de caixa não é capital do dono da empresa, tá? Então, primeira premissa, o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa. Tem que separar o pessoa física do pessoa jurídica. Se você não separar o pessoa física do pessoa jurídica, vai dar rolo, vai dar problema, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que definir quanto a sua empresa precisa de capital. E eu vou te ensinar a fazer isso. Vamos usar como exemplo, tá? Vamos pôr na tela aqui. A sua empresa fatura 100 mil reais por mês. E você tem vendas recorrentes que elas acontecem semanalmente, tá? Se essas vendas acontecem semanalmente, tem-se a previsibilidade de que você vai faturar 25 mil reais por semana. Se você faturar 25 mil reais por semana, você vai fechar já nos 100 mil reais por mês. Mas quanto de dívida você vai ter? Quanto você vai pagar de boleto? Porque às vezes na sua primeira semana já vai vir aluguel, água, luz, funcionário, imposto, fachada, entre outros. Então, você já tem um custo elevado ali que você vai ter que pagar na pancada. Para você resolver esse problema, você vai ter que ter um capital mínimo necessário, tá? Como que a gente começa fazendo a conta? Se você fatura 100 mil reais por mês, você tem uma empresa que ela é positiva, né? Ela dá lucro, automaticamente seu custo ele é menor. Para ela dar lucro tem que ter um ágio ali, uma diferença, tá? Para ter esse ágio, vamos dizer que você tenha um custo de 80 mil reais por mês e você tem um lucro de 20. Se você tem um custo de 80 mil reais por mês, automaticamente seu custo semana é de no máximo 20 mil reais. Então a primeira dica que fica é: coloque as suas contas para que semanalmente elas deem no máximo 20 mil reais, que é o quanto você vai ter capacidade de geração de receita. A sua capacidade de geração de receita é 25 mil semana. Você não pode ter contas a pagar mais do que 25 mil semana, do que contas a receber. Então, a primeira coisa que você vai controlar é entrada e saída de dinheiro. Toda vez que você for fazer uma nova dívida, que você for fechar o seu aluguel, a sua conta de água, a sua conta de luz, eles vêm em dias exatos. Mas o aluguel você consegue negociar com a imobiliária, com o proprietário, para que você troque a data. Talvez a conta de luz e a conta de água não, mas o dia do qual o colaborador vai receber o salário, você consegue negociar com ele. Você pode pagar dia 5, dia 20, dia 15, dia 30, né? Você pode pagar de diversas maneiras, dia 10, dia 25, né? Então, tudo isso daí é negociável. Como tudo isso é negociável, negocie para que não espanque o seu fluxo de caixa semanal, tá? O que nós vamos fazer? A primeira conta é: Natan, quanto dinheiro eu tenho que ter? Agora a gente vai para a lousa que eu vou te mostrar quanta grana você vai precisar para ter exatamente, eu vou te mostrar por cálculos como que a gente vai fazer isso. Bom, vamos lá. Então você já está tendo um faturamento aqui 100 mil reais mês, você está tendo os custos da sua empresa, né? Ou seja, as suas despesas, elas estão em 80 mil reais mês, tá? Significa que você tem despesa de 20 mil reais por semana e você tem contas a receber de 25 mil reais por semana, tá? Qual que seria a conta para ter o menor fluxo de caixa necessário para operar a sua empresa? Seria você ter em conta o valor do seu custo semanal para você operar a empresa. Por quê? Se o seu fluxo de caixa, se o seu fluxo for zero, no primeiro dia que vier um boleto a pagar, um boleto de 2 mil, você já está no negativo, você vai conseguir pagar o boleto. Então, o mínimo que a gente vai colocar aqui é que você tenha um fluxo referente ao seu custo de uma semana. Por quê? Nós vamos acreditar que no primeiro dia você vai ter 20. No dia 7, no último dia da sua semana, você vai ter 20 mais 25 menos os 20 de custo que você teve. Então, você tem que ter aqui 25 mil. Você cresceu o seu fluxo de caixa
em 5 mil reais, tá? Se você crescer o seu fluxo de caixa em 5 mil reais, você já está indo muito bem, já está começando a andar no positivo, né? Está começando a ter resultado, tá? Mas o que a gente tem que pensar? O que seria um fluxo de caixa mínimo saudável, tá? Mínimo saudável é você pegar o seu custo da semana mais 50% e você começar a trabalhar com fluxo de caixa agora de 30 mil reais, tá? Por quê? Com 30 mil reais você paga todas as despesas da sua primeira semana. Ainda sobra 10 mil reais para a próxima semana, né? Sobraria aqui 10 mil reais para a próxima semana, sem você ter vendido nada. Só que se a sua empresa já tem recorrência de venda, ela já fatura, automaticamente isso aqui já é previsibilidade no seu caixa. Isso aqui já é receita previsível. Então você iniciaria aqui o dia 1 com 30, pagaria 20 de contas, te sobraria 10, mais os 25 que você vende. Você terminaria aqui com 35. E isso você vai fazer um acompanhamento toda semana. Todo primeiro dia da semana e todo último dia da sua semana você vai olhar o seu fluxo de caixa. Primeiro dia da semana, você vai olhar isso aqui no primeiro horário, antes de você pagar qualquer conta, tá? Na primeira hora do dia. E esse aqui você vai fazer, se você terminar a sua operação toda sexta-feira, à noite, 18 horas, você vai fazer isso aqui às 18 horas. Você vai olhar o seu fluxo de caixa. Natan, você faz isso? Não. O que eu faço eu só olho o primeiro dia da semana. Então, toda segunda-feira eu faço um acompanhamento, tá, do fluxo de caixa de todas as empresas, tá? O que pode acontecer? Natan, cresci meu faturamento, eu faturava 100 mil, estava usando essa metodologia, que isso aqui é o mínimo que você tem que ter, tá? Que eu recomendo que você tenha. O que seria o ideal, tá? Primeiro, o ideal, ou o seu mês inteiro capitalizado, tá? Ou seus 80 mil reais por mês, ou que você tenha, no mínimo do mínimo, 2 semanas, tá? E aí você vai ter 40 mil reais. Mas dessa maneira, se você for um bom gestor financeiro organizado, você já vai ter resultado. O que pode acontecer? Passa-se o tempo, o seu faturamento subiu para 120 mil reais. E a sua despesa ela também vai subir, tá? O seu faturamento subiu para 120 mil reais e agora o seu custo ele vai disparar, ele vai subir para 100. Ele acompanhou a crescente do seu faturamento. Automaticamente você vai ter que reajustar todos esses números aqui, tá? Porque você tem que reajustar aqui, você tem que reajustar os 50%, isso aqui vai virar 12,5%. O seu fluxo de caixa não dá mais para ser 30, vai ter que ser 37,5%, vou por aqui 38%. A sua venda semanal ela também cresceu, o seu contas a receber também cresceu e ele foi lá para casa dos 30, tá? Como que você vai fazer isso? Toda vez que você terminar o acompanhamento do seu fluxo de caixa, lá pelo 28º dia, né? Ou que a gente chamaria de 35º, Natan, não tem 35 dias no mês, não tem problema, o mês ele vai acabar no dia 30, você tem até dia 5 para ver isso, tá? Então o que você vai fazer? Chegou aqui no seu 28º dia, quanto de caixa eu gerei? Quanto de caixa eu tenho? Tá? Você começou com 30, vendeu mais 20, você tem que ter aqui 50 de fluxo de caixa para começar a sua semana do 28º dia. Legal, você tem 50. Agora é a hora que você vai tirar o seu profit, você vai tirar o seu lucro e vai pôr o dinheiro no bolso. Você não vai tirar 20 para voltar para esse fluxo de caixa aqui, porque você já precisa suprir um novo fluxo. Um fluxo de 38. Então aqui você pode tirar um profit de 12, tá? Você vai aqui buscar um profit ou lucro, tá? Você vai ter um profit aqui de 12. Isso aqui você vai poder tirar para sua conta. E aí a sua empresa continua um fluxo de 38. Natan, quero ter uma outra conta, uma conta na qual eu vou fazer os investimentos da minha empresa, onde eu vou ter um capital destinado para investimento. Então você vai ter uma outra conta bancária aqui, que no final do mês você tinha 30, você vai pôr do lucro deu 12, né? Você tinha 50, do lucro deu 12, para você ficar com o fluxo de caixa de 38, dos 12 você vai guardar 30% ou 50%, então aqui você vai guardar 6 mil reais e você vai tirar um lucro de 6 mil reais aqui como profit, tá? Para esse modelo, você já teria que estar buscando ter 100 mil reais de fluxo de caixa para que você possa dormir tranquilo fazendo esse tipo de operação.
Então, se você tem um mercado, uma lanchonete, uma hamburgueria, você tem necessidade de CAPEX, você vai ter que comprar produto novo, você vai ter contas a pagar futura, você já precisa se programar para fazer esse fluxo de caixa. Começa a se programar para separar aqui o seu PF do seu PJ, né? Tudo isso aqui é o seu PJ, tudo isso aqui que nós falamos é o seu PJ. Só isso aqui é o seu PF, que é o seu Profit. Tem uma conta separada, trabalha o dinheiro da empresa em uma conta, trabalha o dinheiro do Profit em outra, tem uma outra conta separada para investimento, para você crescer a sua empresa. Nathan, estou passando um momento apertado, que meu custo fixo está alto, não tenho para fazer os investimentos. Tudo bem, começa, traz esse dinheiro para cá, usa no seu lucro, mas começa a se programar em como você vai fazer esse faturamento crescer. Ou, igual no nosso caso, entender o porquê o seu faturamento cresceu e o seu custo cresceu junto e o seu lucro permaneceu a mesma coisa, tá? Muitas vezes isso daqui é má precificação. E só com uma má precificação você já está tomando ferro. E você pode melhorar muito isso aí para frente, tá? Então, quer aprender a gerir uma empresa, trazer novos resultados, entender o porquê os números acontecem, porque bons gestores trazem grandes resultados para as empresas? Segue a gente no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, vai estar aparecendo para vocês. Se inscreva no canal para ter mais vídeos, acesso a isso. Ficou com alguma dúvida? Deixa no comentário.